Eu tô me sentindo na dança do machixe aqui. Por quê? Você acha que E tô muito inseguro. nós somos duas mulheres? Eu não vou dar conta. A sua masculinidade está sendo ofendida, é isso? Não, o problema não é a masculinidade. É que vocês são um parâmetro um pouco GG pra mim, sabe? Nós somos duas mulheres fazendo sanduíche? É igual aquele dia que a gente tirou uma foto um do lado do outro e a minha, a canela e a sua. E Não, na verdade eu era do tamanho da sua canela. É, exato. É. Você era do tamanho Você entendeu da minha canela. insegurança agora? Vamos dizer por que o Pirula tá chateado Não com a pode. nossa audiência? Não. Se esse No vídeo próximo- chegar a 1000 likes, a gente fala porque que o Pirula tá Cara, chateado. Discreto, Se esse vídeo chegar a 1000 likes, a gente grava um programa. 30 mil likes. A gente grava um programa especial, cara. É assustador porque o Pirula tá chateado. Chega Então, no like. prestem atenção. Manda esse vídeo pra todo mundo que a gente explica. E quem acertar o porquê que ele tá chateado nos comentários, vai ganhar um livro meu autografado. Até porque Isso. ninguém vai acertar. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Mas fique à vontade. Pode ir testando Tentar aí não embaixo. custa nada. Voltamos com um café com o quê? É... Pra você que tava com saudade de nós três, olha só nós aí. Estamos os três aqui. E a gente pensou, o café com quê é assim, a gente solta o papo, sai falando, e esse é o tema do café com quê. Mas dessa vez a gente pensou em anos. Isso. Cada um trazer um ano. E fatos científicos... Científicos? É um canal de ciência. Científicos é pra plantas. É uma planta Científicos. científica. Que ocorreram, né, e que mudaram a história e que iremos trazer para vocês nessa bandeja. Essa ideia surgiu comigo e com o Pirula lá no teatro Claro, Municipal. porque nós somos gênios. No vídeo que vai Sim, estar aqui em e cima. eu não estava lá, senão a ideia seria mais geniosa ainda. Exato. Mas tudo bem. E aí a nossa ideia é, como o Ruas disse, é pegar um ano e falar sobre fatos históricos e científicos que aconteceram naquele ano. Exatamente. Café com quê? Com anos. A gente gosta de falar disso. Bem, De já anos. falamos sobre hemorroidas. Né? Que piada de quinta série. Esse ano é o ano 1900? 1900. Ah, Quem escolheu o primeiro voo ano? inaugural do Zeppelin. Não era isso não. O voo inaugural, 2 de julho. Foi Você tá estragando a pauta do Ruas. Ele não ia falar. É a pauta dele, deixa ia ele falar a falar. pauta dele. Tá bom. Então o primeiro ano quem escolheu foi o senhor Carlos Ruas. E eu escolhi o ano de 1900, um ano para aplaudirmos a ciência. Eu não tenho a menor ideia do porquê 1900 é o ano para aplaudir a ciência, sinceramente, do fundo do meu coração. Olha só. Eu tenho agora uma sugestão. Foi quando os alienígenas chegaram aqui Ah, e... Conspirações. Descobriram o Brachiossauro Descobriram o Brachiossauro? em 1900. Olha só. Que legal. Isso é informativo deixa pro ele Pirula. trazer a informação. Zeppelin, Brachiossauro. Além disso... Tem além um disso, aqui legal que eu vou ficar quieto porque eu acho que foi um que você separou. que é a criação do Prêmio Nobel. Era esse mesmo. Ah! Ê! Exatamente. Alfred Nobel, quando ele morreu, ele colocou em seu testamento que a sua fortuna seria dedicada a uma instituição criada para premiar as pessoas com maior influência na humanidade, maior influência no sentido científico, prêmios para a química, para a física, para a paz do mundo, peace of the world, né? Não tem as Miss Mundial, etc, etc, etc. E assim começou-se o Prêmio Nobel. E você sabe por que ele criou o Prêmio Nobel? Por que ele criou o Prêmio Nobel? Você sabe? Por quê? Porque o Alfred Nobel, na verdade, é o inventor da dinamite. Sim. Ele inventou o TNT. E aí Olha que loucura, ele né? viu que isso era para ajudar em demolições. Sim. Só que o pessoal pegou aquilo e ajudou em genocídios. E aí ele Ajudou em demolições de pessoas. Isso, e aí ele ficou se sentindo tão culpado que ele falou, eu quero que pessoas que promovam a paz sejam premiadas com o meu dinheiro. Não, mas isso é porque tem o Nobel da Paz. Sim, mas o Nobel da Paz era o mais importante. Na cabeça dele era o mais Na importante. cabeça dele. E os outros eram porque eram acessórios para ajudar na paz. Mas o que ele criou, só voltando um pouco no que você estava falando, porque até então a nitroglicerina ela tinha sido era uma descoberta recente, só que era muito sensível. Ela é muito instável. Instável e muitos acidentes ocorriam, porque é um líquido e qualquer sacudida que dê, se o cara for fazer a dança do machiste segurando a nitroglicerina, ferrou. Então, ele é engenheiro químico, então ele fez uma mistura de elementos com não só a nitroglicerina, deixou ela sólida, digamos assim, misturando entre os elementos, criando assim a banana dinamite, que nós conhecemos, com um fiozinho que fica distante e aí explode e você está seguro. Então ele criou isso. Acme. Ele fundou a Acme. E o TNT do Crash também, que na sua cabeça tá, daí você fica...
pulando desesperado. Eu não sei se vocês sabem o que eu vou perguntar. Ah. Ele já era rico e inventou o TNT ou ele ficou rico por ter inventado o TNT? Acredito que ele ficou rico por ter criado e patenteado a dinamite. Ah, ele chegou nesse Ele patenteou a nível de patentear, dinamite, era um produto ela patenteado. ficou mundialmente famosa e ele enriqueceu. Entendi. E aí ele Agora- falou, cara, vou usar minha fortuna para uma causa. Por que o prêmio Nobel está sediado na Suécia, isso eu não sei. Porque ele era sueco, ele era de Estocolmo. Ah, é? É. Ah, que legal. Faz E sentido. eu dei uma pesquisadinha. Muito bem. E Que mais? tem Nobel da Paz, Física, Química, Medicina, Medicina. Literatura, literatura e não tem biologia. mas tem matemática? não tem biologia. Não tem É matemática. porque biologia. Não tem matemática. Matemática. Não, matemática Não tem tem aquela discussão, matemática. inclusive, se Tem matemática é economia. ciência ou não, né? Tem Mas economia. tanto faz. Mas a economia foi 60 anos depois, o pessoal falou, vamos botar economia, A vamos. fundação colocou. Os É, economistas têm um lobby muito foi um forte. upgrade. E é o Banco da Suécia que patrocina, assim, não sai do patrimônio do Nobel. Foi um banco sueco que falou, coloca aí, a gente banca. E você Que sabe mais? quem vota? Oi? Como é que Quem é? vota? escolhe, qual que é o critério de escolha? Do prêmio Nobel? É. Isso eu Vocês já não têm sei. noção? Não. É uma Você tem? academia lá. Nenhum. Achei que você ia trazer a resposta. Lógico que Então não sabemos. Eu sei que o Stalin ganhou 2 vezes. O Stanley. É sério? Claro que Não, é você fake você news. tá por fora da brincadeira É lá do melhor, negócio? né? Bom, tá bom. Sei lá, cara. Claro Tem tanta que gente não. que ganha que não merece. É, o Hitler ganhou 3. Opa! Ah, Né? Quem votou nele foram os judeus. quem que vai acreditar que o Stalin ganhou 2 Sei vezes? lá, cara. Tem Esse gente mundo é que maluco o tem suficiente gente que pro Stalin ter acredita, ganhado. infelizmente. Eu não duvido. É. Pessoas Bom, que não enfim, correm atrás da informação. Tem gente que acha que a nunca. Terra é plana. Isso, tudo E bem. que o nazismo é de esquerda. Vai, continua. Falando em Stalin, você ouviu a piadinha, né? Os alemães e os russos em Stalingrado. Aí de repente um alemão levanta e fala assim: o nazismo é de esquerda! Aí eles levantam, se abraçam e a guerra acaba. Boa essa. Nazismo de esquerda. Ô, Porra, cara, o que a gente tá por que brigando? você não disse antes? Nazismo é de esquerda, pô. E eles se você não disse abraçam e ficam Lula livre, Lula Então, lá, pera. brilha uma estrela, Lula lá. Eles começam- Peraí. Então, se o nazismo é de esquerda, então quer dizer que as ditaduras de direita... São todas que- de que esquerda. flertavam com... Então quer dizer que o Bolsonaro elogia uma ditadura de esquerda, que Exato. aconteceu no Brasil, então o Bolsonaro é de esquerda. Exato, exatamente. Ah, Junto com a muito Globo, bem. que também é de esquerda. Ok, Paulo... Bem, ele Paulo- taxou a elevação dos preços da Petrobras do diesel. Bom, Paulo Cogos tinha razão. Isso é mais focado em ideologia de esquerda. Ok. Olha só, linhas pontos. A gente quer O se pessoal ferrar não mesmo, gosta né? de teorias da conspiração? Bolsonaro, Vamos ele é voltar de para esquerda. 1900 antes que a Ele gente foi uma perca criação da mais esquerda para destruir Vai, a direita. usa as teorias da conspiração para 1900, vai. Vai. Tá, não, ok. Então, assim, não, mas é basicamente isso, a criação do Prêmio Nobel, então eu queria trazer essa informação para vocês. E isso me traz um questionamento. Por que isso não tem em outros países? Tipo, poderiam ter premiações nacionais. Podia ter um milionário brasileiro que esteja assistindo o nosso programa agora, que muitos milionários assistem a gente, é claro. Podia falar, bota isso na sua herança também, uma premiação nacional que estimule a ciência. Olha que legal isso. Por que foi só um sueco que fez isso, né? Por que não tem cada país ter o seu? Porque Seria nenhum tão deles legal. se sentem culpados o suficiente para porque fazer nem- isso. nenhum Porra, deles vamos criou botar a uma culpa árvore. neles então, vamos forjar uma E morte aí. outra, quantos filhos o Alfred Nobel teve? Não sei. Mas eu sei que esses milionários aí têm filho, então rola briga de foice depois. Mas foi 94% do patrimônio dele que ele dedicou ao prêmio. O que acaba acontecendo 6% ficou pra família. é que tem prêmios de outras áreas. Eu né? odeio Então meu tem, pai. tem o Fields de matemática, tem o de biologia na Inglaterra, tem esses outros prêmios. Então, e olha que legal, em 1900, Ah, a medalha ouro da Royal Astronomical Society foi dada para Henri Poincaré, que isso? que finalmente conseguiu resolver o problemas dos 3 corpos, que tinha a ver com a teoria do caos, e algumas pessoas dizem que, na verdade, é o precursor da teoria da relatividade que fez... Algumas pessoas dizem que o Einstein furou os olhos do Poincaré, mas o Caio Gomes tem um vídeo muito bom sobre isso, dizendo que não foi bem assim, mas que o Poincaré serviu de base para o Einstein para fazer a teoria da relatividade. Então, Olha só. 1900. 1900. Você tem esse prêmio também, essa medalha. E vocês são inteligentes e entenderam tudo que ele falou. E talvez respondendo a sua pergunta, esses são países que têm essa tradição histórica de pegar parte da fortuna e doar para causas que esses caras acham nobres. Então, se você pegar, por exemplo, as universidades americanas, elas são muito bancadas por doações desse jeito. Mas Sim, O também verdade. tem... Fields é muito bancado por doações. tem E tem uma também questão econômica também, de é. taxação de grandes fortunas. Isso, exatamente. tudo Então, mais. Roberto Justus, se você estiver nos assistindo, na sua herança, coloque aí uma porcentagem para uma premiação nacional. Seu nome será Abílio eternizado. Diniz. Seu nome será eternizado, assim Neymar. como o Nobel. Pronto, fica a dica. Hashtag fica a dica. Prêmio Aprendiz. Faça esse vídeo chegar aos justos. Prêmio O Aprendiz de Ciência, é isso? Prêmio Aprendiz de Ciência.
É uma boa. Podia ter um programa de revelações mirins da ciência, sabe? Olha aí só, olha aí, ó. Pô, nem me pagam pra ver essas ideias. Você quer fazer um reality show de crianças apresentando seus projetos científicos para serem premiados e outros humilhados. E o justo falando, você está demitida. O seu projeto de pesquisa é uma bosta para uma criança de 13 anos. Essa maquete de quinta série, mas eu sou da quinta série. É! Muito boa essa. Você sabe como chama isso, né? O quê? Isso que você falou. O que eu falei? Pós-graduação. Pós-graduação. É isso aí. É isso aí. Ó, Olha só, fica a dica. O que mais teve aí em 1900? Max Planck escreveu a lei da radiação. Lei da Isso é radiação. uma boa. Legal. Isso Porra, é uma olha boa. quanta coisa aconteceu em 1900. E junto com isso, o Rutherford descobriu a fonte da radioatividade no átomo decaindo, decaimento radioativo. Olha, Rutherford... Isso é fantástico, o negócio do decaimento radioativo, cara. Decaimento radioativo. Isso. Tem ideia do que é? Imagina, possibilidade. Você está imaginando a radiação tropeçando e caindo. Eu Algo tenho assim. Lero, 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 Eu lero. tenho certeza que você Ela tá tropeçando. imaginando Ops, decaimento radioativo. Decaimento. E aí o Rutherford batendo foto assim. E o Rutherford é o nome daquele queijo, né? O queijo Rutherford, né? Na verdade, o Rutherford não foi criação do Suassuna? O rock do Suassuna? Rutherford! Boa! Muitas pessoas Nossa. conhecem o Rutherford por causa do Suassuna. É verdade. Curiosamente falando. Não, tem até um elemento da tabela periódica, que é o Rutherfordium, alguma coisa assim. Rutherfordium. Então, o decaimento radioativo é quando... É porque, assim, vários átomos instáveis, que a gente chama, ou seja, tem uma quantidade de partículas... Átomos instáveis. Isso. Tem uma quantidade de partículas no núcleo. Ok. E este núcleo é instável, ele não consegue segurar por muito tempo a estabilidade desse núcleo. Ele só fica estável quando ele elimina partículas, ou seja, ele irradia essas partículas, Por e elas isso que essas acabam, substâncias são elas radioativas. acabam batendo em outros átomos que também ficam instáveis e começam a liberar partículas, e isso vira um efeito em cadeia. Caraca. Então é por isso que são radioativos, porque na verdade são essas partículas que estão sendo liberadas. E até onde vai acontecer... É tipo, desculpa te interromper, mas aniversário do Guanabara. Que abre as portas. Isso. Um monte de átomo. Isso, é basicamente isso. Né? E um vai radiante, trombando no um vai outro e trombando no acende. outro. E, porra, caralho, pega isso aqui, Isso. meu. E irradia. E como é que é o negócio? Eu repito- Instável. Eles são instável. instáveis. Eu repito o que eu sempre falei. Eu não queria ficar 3 minutos na cabeça do Russo. Não. Deve ser insuportável. Pô, você entendeu o decaimento agora. Como é que é? Não, ele não Decaimento? entendeu decaimento, ele entendeu radiação por enquanto. Radiação. Radiação é isso. É, O que aniversário do acontece? Guanabara. Isso. O que acontece? A radiação não é infinita. A radiação... A liberação dessas partículas não é infinita, ela é finita. Porque chega uma hora que o átomo fica estável. Entendeu? Então, Ok. quando ele fica estável, ele para de emitir partículas. No dia seguinte do aniversário. Isso. É como se você tivesse com muito calor, você vai tirando roupa, até você ficar pelado e tipo, agora não tá mais quente. É mais ou menos isso. Tipo, vai... Eu imaginei você pelado no Guanabara. Você ficou muito feliz. Não. Eu já imaginei o átomo no Rio de Janeiro. Isso. Todo mundo imaginou você pelado no Guanabara. Estável. Ufa, estável. Aí o que Tô ele, vendo você o aí. que ele descobriu foi essa história de que a Ou substância... seja, ela- exato. Isso é chamado de decaimento, porque vai perdendo partículas, elas vão ficando... Ou seja, o número atômico, ou a massa atômica vai ficando cada vez menor, e aí vai indo. Então, o exemplo máximo que a gente tem é o urânio. O urânio é absurdamente radioativo, ele tem um número atômico de 200, esse caralhar. É o obeso que entra no aniversário do Guanabara. Só que ele vai perdendo Só que ele peso vai à medida- emagrecendo. Isso. Então, ele começa Emílio e termina Ruas. Eu trouxe uma coisa pra você dos Estados Unidos. E o que acontece? O Emílio é o urânio, você é o chumbo. Isso. Porque o chumbo é o final do decaimento do Você urânio. vai perdendo... Urânio se transforma em chumbo. Isso. Ele vai perdendo... O urânio vai virando tório, não sei o que lá, Mas o que ele vai perdendo? protactínio, plutônio, blá, 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 até chegar e virar No chumbo. Mas ele, no chumbo. vai perdendo o quê? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Isso. Ok. Porque ele é instável do tamanho que ele é no urânio. Aham. E ele vai liberando essas partículas. E é isso que a gente chama de radioatividade, essa liberação de partículas, até uma hora que ele fica na forma estável, que é o chumbo. Exato. Mas até lá ele passa por vários elementos e várias coisas. Eu E aí falei é- plutônio, mas não é não. Plutônio não tá E aí lá. agora eu vou te falar uma coisa bem legal. A gente consegue saber o tempo que isso demora para acontecer. O urânio chega e fala, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. É isso. E aí Isso. Aí, fica magrinho no final. o que é legal é assim, a gente consegue calcular o tempo que uma substância demora para perder essa radioatividade. É desse jeito, por exemplo, que a gente sabe quanto tempo Chernobyl vai ficar daquele jeito.
Porque vai demorar milhares e milhares de anos para que todos aqueles átomos percam os seus prótons e nêutrons e ele fique numa forma estável e pare de ser radioativo. Então ele já tem essa medição de tempo. A gente sabe, para cada substância, a gente conseguiu calcular esse tempo. E aí agora que é legal. Carbono 14, por exemplo, é um exemplo disso. Então, como eu sei o tempo que demora para o carbono deixar de ser essa forma instável e virar a forma mais estável, eu consigo medir a quantidade de tempo que passou pela quantidade de carbono 14 que eu tenho numa substância. Ah, essa é uma curiosidade que eu tinha. Por isso que a gente sabe a idade, por exemplo, das coisas. De algumas coisas. Porque Isso. o carbono 14 vai até 50 mil anos. É muito pertinho o carbono 14. Mas aí você usa outros elementos para coisas mais antigas. Então vai até 50 mil anos. Isso. Então, em 50 mil anos não tem mais carbono 14. Achados de até 50 mil anos você consegue calcular. Com o carbono 14. Porque a degradação do carbono 14 mostra... Isso. A vida útil dele é 50 mil anos. Isso. Então você consegue olhar ele e falar que esse aqui tá velhinho, esse aqui tá com, sei lá, 48 mil anos. É exatamente isso. E você chega nesse grau de precisão. Pela quantidade de carbono 14 que então você aí, tem. você aí que não acredita em ciência, que fala, carbono 14, o que é isso? Isso aí não prova nada. Pronto, ó, você está entendendo como funciona a pesquisa do carbono 14 para datações históricas. E quem descobriu isso foi o Rutherford em 1900. Tá vendo? Só que quem descobriu o método de carbono 14 foi o Lieb depois. O decaimento radioativo foi. Quem descobriu foi o Rutherford em 1900. Em 1900 também aconteceu uma coisa muito legal. O Hugues de Vries, só pelo nome já é sucesso. Que Deve jogar um futebol maravilhoso. Ele escreveu uma tese ressuscitando as leis de Mendel. Que foi, porque o Mendel era um padre, né? Então ele não era muito de ficar saindo das ervilhas. Isso. Né? E aí as leis de Mendel foram ressuscitadas em 1900 e foi exatamente a partir dali que começaram a linkar com a evolução. It's live! Que antes não tinha esse link. Ervilhas zumbis, sabe? Sim. E uma coisa muito legal, no Brasil, Carlos Chagas defende o doutorado. No Instituto Manguinhos. Muito legal mesmo. Lá no Rio de Janeiro. Muito e legal sobre malária. Porque é mais ou menos nessa época que estavam sendo desenvolvidas as vacinas aqui no Brasil e o Vital Brasil estava desenvolvendo o soro antiofídico aqui em São Paulo. E só pegando o Carlos Chagas como exemplo, a gente fala de pesquisa no Brasil, o Carlos Chagas eliminou a malária no Rio de Janeiro. Mas ele trouxe a doença de Chagas. Então, porra... é verdade. Puxa vida. Você vai elogiar um cara, um dos maiores cientistas da história do Brasil, é isso que acontece. O cara eliminou a malária, eliminou Quando ele pega uma doença, né, o pessoal deve ter... O pessoal falando de uma coisa séria aqui. Então, eu tava elogiando o Carlos Chagas e tomei essa. O que ele fez? Então, ele cria, no governo do Rio de Janeiro, quando ele era secretário, um sistema de educação e erradicação de mosquito que acabou com as doenças causadas por mosquito no Rio de Janeiro. E isso volta a acontecer quando o governo para de investir nesses métodos que ele falou. E a gente não investe até hoje, por isso que a gente tem dengue. Olha que coisa legal. Você sabia que a contagem dos anos, ela não é exata, né? A gente tem, na verdade, o ano tem 365 dias e 6 horas. Sim, por isso que tem ano bissexto. E é por isso que a cada 4 anos você tem que acrescentar um dia no ano, para ser o ano bissexto, porque senão você não consegue fechar ali, você estaria perdendo tempo. Você compensa essas horas. Você compensa essas 6 horas com isso. O que a gente tem que lembrar... Ou seja, quando você está pulando as ondinhas no Réveillon, não é Réveillon. Isso. É 6 da manhã que é o Réveillon. Isso. Porque a gente tem que lembrar o básico, que às vezes a gente esquece, que o número de dias do ano representa uma volta que a gente dá em torno do Sol, certo? Sim. Não é isso? Sim. E aí o problema é que essa volta demora 365 dias e 6 horas. Então, se a gente não fizesse o ano bissexto, a gente perderia um dia nessa volta. Então, a cada 4 anos. Em cada 4 anos a gente acrescenta um dia. Isso. Por isso como que fevereiro é um mês magrinho, acrescenta em fevereiro. Porque daí você... Mas que é acumulativo? Então. Como assim cumulativo? Como assim, Ruas? Não, de cada 4 anos acrescenta um dia. Isso. Mas depois perde. Mas depois você vai é o ano perdendo. bissexto, Ruas. Tem a cada 4 anos tem um ano, tem um mês de fevereiro que tem 29 dias. Você tem que pensar assim, ó. Nos outros volta a ter 28. Pensa assim, ó. A cada ano que passa, você deve 6 horas na volta em torno do Sol. Uhum. Porque a volta tem 365 dias e 6 horas. Sim. 4 vezes 6, 24. Isso Sim, quer dizer que depois ganhamos um dia. A gente ganha um dia. Ganha um dia a mais. Aí Depois volta. Aí coloca um dia a mais. Isso. Depois volta. Aí depois você vai perdendo nos anos Depois seguintes volta mais 6 horas de 365, novo. mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas. Você precisa É uma fazer isso daí pra compensação. fechar, Ok. exatamente. Porque senão você vai perdendo um dia a cada volta. Só que olha que interessante. Não são 6 horas exatas.
Tem uma pequena diferença e a cada 400 anos Caralho. você não pode fazer um ano bissexto. Caralho. Um pouquinho menos de 6 horas. Pra compensar exatamente, esses um minutinhos pouco menos. que foram se Não, acumulando. então, exatamente. Então, a cada 400 anos, esses minutinhos que você perde no ano bissexto completam um dia. E aí você não faz o ano bissexto no outro ano para justamente zerar de novo a conta. E 1900 foi esse ano. E em 1900 foi esse ano. Então observe quantas coisas interessantes em 1900. Você escolheu um bom ano, hein, cara? Eu sou Parabéns. sinistro. Então mata a lista, Pirula. Termina de falar o que aconteceu em 1900. Segundo os Jogos Olímpicos Foda-se. modernos, Foda-se. foi em Paris. Você não é você que é todo gostar de esporte? e Não tudo? liga. Você vai cortar esse pedaço de Não, eu tô falando sério. Isso gira em torno de Relaxa. situações, Eu não vou- situações constrangedoras Porque a gente não tá falando para terceiros. A gente não tá falando do que se trata, então vão surgir conspirações. Ok, Não, ok. e outra, não é só isso. Isso não tem desrespeito a mim. Isso diz respeito a outras pessoas que não gostariam que isso fosse público. Arthur Evans descobre a existência da civilização minoica em Creta. Olha só. Ou seja, desde que ela tinha sido destruída, ninguém sabia que ela tinha existido. Ou quase ninguém. E aí a sociedade moderna ocidental, pós-renascimento, descobre isso em 1900. Olha só, Uau. Uau. Tá vendo? Os minoicos. Nasceu Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Isso é legal. Nossa. E ele morreu numa queda de avião na Segunda Guerra Mundial. Exato. Ele era aviador, por isso que Por isso que o Pequeno Pequeno Príncipe começa com um aviador caindo. Morreu Essa de Queiroz. Morreu Nietzsche. Morreu Oscar Wilde. Ah, tadinho. Tadinho. Pô, morreu Nietzsche, cara. Morreu Nietzsche, loucão. Morreu loucaço. Depois É. de 5 derrames. Melhor eu tadinho. Porque os outros que morreram não são tadinho. Foda-se essa de Queiroz. Eu acho que é mais... Não é pra falar palavrão. Desculpa. É, Que se exploda o Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, que boboca. bobo. Em vez de falar palavrão, vamos falar bobo, boboca, Bobocara de melão. bobão. Essa de Queiroz, que melão. Gostou dessa piada? Meu Essa é irmão. de Queiroz, hein? Ah, eu achei que já tinha sacaneado essa. E Pirula consegue ir além. Vamos acabar então, 1900? Chega. Caralho, é o super Até saiyajin a da próxima. piada Chega. tosca, sabe? Tchau. Chega. Tchau. Pizzaria 1900, patrocina nós. Tchau. Valeu.